Vamos lá. Então, na mensagem anterior, eu introduzi o assunto da família cristã, abordando o significado do casamento e os papéis dos maridos e das esposas. E nessa parte agora, nosso objetivo é apresentar o perfil do homem piedoso e vamos finalizar hoje, na próxima mensagem, com o perfil da mulher virtuosa. E para tratar sobre o perfil do homem piedoso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Timóteo 3, verso 1 ao 7. Primeira Timóteo 3, do 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Oremos mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que nos instrui, que nos ensina, que nos orienta. Eu peço que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei, que o nosso coração esteja como um solo fértil para receber a Tua boa semente e que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como fizemos na mensagem anterior, é sempre importante considerarmos o contexto da passagem. A carta de 1 Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele esteve na Macedônia. Ali ele advertiu Timóteo contra a instrução e a influência de falsos mestres. Nos primeiros capítulos da carta, o apóstolo lembra Timóteo do verdadeiro evangelho, o encoraja a combater o bom combate, estimula a prática da oração e passa diretrizes sobre o adequado proceder no culto público. No capítulo 3, onde se encontra esse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos as qualificações dos presbíteros e dos diáconos da igreja. E essas qualificações refletem o perfil de um homem maduro, um homem que deve ser um exemplo para o rebanho. Sabemos que o nosso principal modelo de homem piedoso, quem é? É Jesus Cristo. E aqueles que são imitadores de Cristo servem de modelo para nós. Portanto, essas qualidades, elas não devem ser somente dos presbíteros, que os presbíteros devem cultivar, mas em algum nível devem nortear o perfil de todos os homens de Deus. Sendo assim, nós vamos examinar cada uma dessas características para nós refletirmos as nossas vidas, sobre as nossas vidas em relação a elas. Ou seja, se essas características expressam o caráter de um homem piedoso que deve servir de exemplo para os outros, aqueles que devem seguir o seu exemplo também devem considerar essas características e refletir acerca da sua própria vida à luz delas. A Escritura está mostrando um homem maduro para ser um presbítero, ele tem que ser assim. Então a gente vê nessas características o perfil de um homem piedoso. E o texto diz assim: fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. O texto começa dizendo: fiel é a palavra.
A expressão fiel é a palavra é utilizada pelo apóstolo Paulo quando ele quer chamar a atenção do leitor para um ponto importante. Por exemplo, ele usa esse mesmo recurso em 1 Timóteo 1,15. Ele disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, o que ele vai tratar aqui é de grande importância, vai ser um assunto muito importante, a saber, o episcopado, que diz respeito à função dos presbíteros da igreja. Eu vou utilizar esse termo, presbítero, bispo e pastor, de forma intercambiável, de respeito a esses supervisores da igreja. Aqueles que almejam esse papel de serem os superintendentes da igreja, almejam uma obra que é excelente, que é honrada. Todavia, existem qualificações que são necessárias, para poder ocupar essa função. Para assumir essa função, é necessário que o homem seja maduro, um crente piedoso, e as características são mencionadas na sequência do texto. E antes de nós avançarmos, é importante nós ressaltarmos que o testemunho sobre ele, em cada uma dessas características, deve ser favorável em relação a dois grupos, a saber, os de dentro, ou seja, os cristãos, que são os irmãos, que são os membros da igreja, e os de fora, os ímpios, os descrentes, que não são os membros da igreja. O texto prossegue dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja. Em seguida, vai apresentar as qualificações que nós vamos observar, uma de cada vez. Deu para entender até aqui que essas qualificações, essas qualidades que esse homem tem que ter, elas não são só entre os irmãos da igreja, mas no seu testemunho público, de uma forma geral. Como é que ele lida, com a sua vizinhança, com as pessoas do trabalho, no trânsito, no dia a dia. Qual é o seu caráter, como é que é o seu perfil. Qual é o seu perfil dentro da igreja, na sua família, os seus relacionamentos. Tudo isso vai ser observado. E o primeiro deles, que é mencionado aqui, é irrepreensível. A primeira qualificação, ser irrepreensível, pode ser considerada como um tipo de cabeçalho. Ela engloba todas as demais qualidades de caráter que vem a seguir. Em outras palavras, ser irrepreensível no casamento é ser o marido de uma só mulher. Ser irrepreensível na sua maneira de agir é ser temperante, é ser sóbrio, modesto, e daí por diante. Desse modo, ser irrepreensível é não possuir motivo para reprovação escandalosa em relação à sua conduta. Trata-se de demonstrar uma boa reputação nessas áreas mencionadas, tanto em relação aos crentes quanto em relação aos descrentes. Sobre esse assunto, John MacArthur comentou o seguinte: nenhum pecado flagrante e visível pode manchar a vida daquele que deve ser um exemplo a ser seguido pela sua congregação. Esse é o requisito primordial para os bispos. O restante das qualidades dá mais detalhes sobre o que significa ser irrepreensível. Portanto, vamos considerar cada uma das qualificações da seguinte lista e refletir se nós temos sido irrepreensíveis em relação a ela. Nesse ponto, nós entendemos que ser irrepreensível é esse cabeçalho que vai englobar as outras características aqui. Nós não podemos ser marcados por um pecado. Uma pessoa que é repreensível é uma pessoa que tem na sua conduta marcada por um pecado flagrante. Isso é ser repreensível. E irrepreensível vai ser demonstrado em cada uma dessas características aqui. Segundo, marido de uma só mulher. Ser marido de uma só mulher está relacionado à pureza sexual. Isso é, se o presbítero for casado, ele deve ser fiel à sua esposa. A sua conduta deve ser íntegra nessa área. Ele não deve ter relações extraconjugais, nem deve cobiçar outras mulheres. Sendo assim, entendemos que a questão da pureza sexual
é que está em vista aqui a fidelidade para com o seu cônjuge e, pasme, e detalhe também, a forma correta de se portar para com quem não é o seu cônjuge. Nesse ponto, algumas perguntas podem ser úteis para a nossa reflexão. Pense sobre você mesmo à luz dessas perguntas. Você demonstra fidelidade à sua esposa? E a esposa, você demonstra fidelidade ao seu marido? Na forma com que você se relaciona com outras pessoas? Você sabe se comportar sem dar abertura para uma possível infidelidade? Nas suas redes sociais, por exemplo, você se comporta como marido de uma só mulher? O que você tem colocado diante dos seus olhos? Uma das marcas do homem piedoso é o combate à imoralidade sexual, né? Então, como você trata as outras moças? Você trata com respeito, ou você dá abertura, você tem um olhar cobiçoso? Lembra que o Senhor Jesus Cristo falou que não é somente a consumação do adultério que quebra esse mandamento, mas a cobiça no olhar, no coração, né? Você, quem sabe, fazer insinuações, flertes com outras mulheres que não são sua esposa, né? O que você tem colocado diante dos seus olhos, nas suas redes sociais. A gente tem que parar para examinar como nós temos caminhado à luz desse ponto. Terceiro, temperante, sóbrio, modesto. Essas três expressões aqui, temperante, sóbrio e modesto, apresentam o perfil de um homem equilibrado, alguém que é estável, alguém que é respeitável, de respeito ao indivíduo que tem a palavra digna de atenção. Sabe aquela pessoa que diz, olha, se ele for falar, eu vou prestar atenção, porque ele fala aquilo que é edificante. O que ele fala vale a pena ouvir, certo? É notável que essas características demonstram uma pessoa equilibrada, que possui domínio próprio, alguém que sabe se controlar, alguém que é confiável. Essas características, elas não são exigidas apenas dos homens ou dos pastores. É um ponto em questão até mesmo, uma qualidade que também é falada a respeito das mulheres. Em 1 Timóteo 3,11 é dito, o apóstolo recomenda essas qualidades, essas qualidades semelhantes às mulheres. É dito assim, da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E Tito aplica essas mesmas qualidades aos idosos. Tito 2,2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Como nós fizemos quando eu falei a respeito do que não era submissão, vale a pena a gente observar também o contraste. Para entender o que algo é, vale a pena nós compararmos com o que ele não é, com aquele que é o seu oposto, né? E nesse caso, o contrário de ser temperante, sóbrio e modesto é ser desequilibrado, é ser insensato, é ser tolo, é ser instável. Então, a antítese de ser temperante é ser alguém que não se controla, que fala e age de maneira insensata. Ou seja, um indivíduo imprevisível, cuja vida é uma bagunça, alguém que tem um pavio curto, que está prestes a explodir. Então, nesse ponto, nós podemos também fazer algumas reflexões. A sua vida, como ela tem se caracterizado? Moderada ou desequilibrada? Quais são as áreas que podem estar desequilibradas na sua vida? As escrituras sagradas devem nos ajudar a não pendermos para os extremos equivocados, mas mantermos o equilíbrio e o bom senso. Já viu alguém que tem a vida bagunçada? Alguém que não é digno de ser ouvido, que é inconstante, que fala coisas que não são edificantes? É o contrário de ser moderado, de ser dessas qualidades que nós refletimos aqui. Quarto, hospitaleiro. Diversos textos bíblicos falam a respeito da hospitalidade. Romanos, por exemplo, capítulo 12, verso 13,
o apóstolo Paulo exorta: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. O autor de Hebreus, em consonância, diz no capítulo 13, verso 2: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. E o apóstolo Pedro também asseverou em 1 Pedro 4,9: sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Você sabe o que significa ser hospitaleiro? A raiz dessa palavra quer dizer amigo dos forasteiros. No contexto em questão, os órfãos, as viúvas dependiam dos amigos, parentes ou aquele contexto que envolvia perseguições, pobreza, fome. Os mensageiros tinham que viajar quilômetros para entregar uma carta. A hospitalidade era muito requerida e era um dever de todos os crentes. Era muito comum os irmãos abrirem as suas casas para acolher outros irmãos que necessitavam. Imagina só, não tinha WhatsApp, não tinha fazer uma ligação aqui, olha, eu vou passar a mensagem, vou mandar um e-mail da carta de 1 Timóteo, aí você lê para o pessoal. Não, eu tinha que o mensageiro viajar, deixar a sua casa, viajar e ir para outro lugar. Então era muito comum os irmãos abrirem as portas das suas casas para receber esses outros irmãos em Cristo, por exemplo. Todavia, queridos, ainda hoje, a hospitalidade é uma marca de homens piedosos. Segundo as nossas capacidades, nós também devemos praticar a hospitalidade em momento oportuno. Sobre esse ponto fica a reflexão. Em que situação você já demonstrou hospitalidade? Vou dar um exemplo para vocês. A nossa igreja, ela recebe o módulo do Seminário Batista Confessional do Brasil. E esse seminário, ele acontece uma vez em cada igreja. Uma no Pará, que é a nossa igreja, em Belém. Tem uma que é no Nordeste, outra que é em Recife, outra no Piauí e outra em São Paulo. E cada vez que acontece um módulo, os alunos viajam para essa determinada cidade para assistir às aulas. E muitos irmãos, o que eles fazem? Recebem esses alunos em suas casas, demonstrando hospitalidade, servindo aqueles seminaristas, aqueles pastores que estão viajando. Isso é um exemplo de hospitalidade. Alguns irmãos nas igrejas recebem pequenos grupos nas suas casas, onde a palavra é estudada, e daí por diante. Eu pergunto como, no seu contexto, você pode desenvolver a hospitalidade, que nós possamos ter sabedoria e generosidade para demonstrar também hospitalidade. Muitas vezes, pregando por aí, sendo convidado para viajar e falar, eu já fui recebido na casa de irmãos. Agora vocês estão demonstrando hospitalidade comigo, me colocando no hotel, muito bom, graças a Deus por isso. Mas eu também já fui recebido na casa de irmãos que abriram as portas e prepararam ali a casa para me receber. E às vezes você se sente tão acolhido, você se sente como se conhecesse aquela pessoa há anos e conheceu ali naquela semana. Porque os irmãos demonstram amor, demonstram hospitalidade. Então, isso é essa forma de receber bem alguém que você está conhecendo ali agora. Às vezes, o sentimento que a gente tem é esse. Poxa, parece que eu conheço, eu sinto um carinho, um amor por esses irmãos, parece que eu conheço até há mais tempo. Porque nós somos ligados em Jesus Cristo. Nós somos irmãos na fé. Então, devemos também demonstrar hospitalidade. Quinto, apto a ensinar. Ser apto a ensinar é a única qualificação relacionada a talentos. Ela distingue os presbíteros dos diáconos. Uma vez que se afadigar no ensino da pregação da palavra, essa é uma tarefa do presbítero, enquanto os diáconos se ocupam com outras demandas da igreja. É certo que nem todos devem exercer o ministério do ensino na igreja local. Porém, em algum nível, todos vamos ter alguma responsabilidade bíblica de ensinar, não é? Você vai ter que ensinar, por exemplo, o marido vai ter que pastorear a sua família. Ele tem o dever de ser o sacerdote do lar. Ele tem o dever de conduzir a sua família no temor do Senhor. Nem que sejam os seus filhos, você vai ter que ensinar. Alguém você vai ter que instruir. Para isso, o cristão deve dedicar tempo no estudo da palavra. Quem sabe ler bons livros,
tirar suas dúvidas com os pastores, professores da igreja. Sabe, quando você está fazendo ali o culto doméstico na sua casa e o seu filhinho faz uma pergunta difícil. Às vezes as crianças fazem as perguntas mais difíceis. E aí você não sabe responder, mas você pode dizer, meu filho, eu vou atrás da resposta. Fale com o pastor, leve a sério ali as dúvidas dos seus filhos, leia os livros, vá até as escrituras, pergunta para os professores da igreja. Mas você também deve estar crescendo, buscando aprender mais e mais a palavra de Deus. O homem deve conduzir a adoração no lar, instruir as crianças, buscar respostas bíblicas consistentes para as dúvidas da sua esposa e dos seus filhos. Portanto, reflita, como você tem conduzido a sua família nesse aspecto? Você tem dado o devido valor ao estudo da palavra de Deus no seu lar? Pastores da família devem buscar capacitação para a instrução do seu pequeno rebanho. Então, mesmo que essa seja uma qualificação que distingue de fato os presbíteros dos diáconos, e de fato o presbítero ele tem que ter essa qualidade, esse dom, em algum nível nós vamos ter que ensinar, nem que seja os nossos pequeninos em casa. Sexto, não dado ao vinho. O presbítero também não deve ser dado ao vinho, ou seja, não deve ser um bêbado, não deve se entregar à embriaguez, nem a vícios. Sobre esse assunto, William Hendrickson comentou, com respeito a beber vinho, a Escritura evita os extremos. O mesmo autor inspirado que aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho por causa do estômago e suas frequentes enfermidades, também declara francamente que aquele que não pratica temperança não tem direito a um lugar no presbitério. Um bebedor de vinho, uma pessoa dominada pela bebida, ou um ébrio, não pode ser um bispo. O ponto em questão é que o homem não deve ser dominado pela bebida. O problema aqui não é o vinho estruturalmente, mas a direção que é dada a ele, isto é, a embriaguez. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo tomar um pouco de vinho por fins medicinais, mas ele também diz, não vos embriagueis com vinho. Então o ponto é, não a estrutura, não a coisa em si, não é o vinho que é pecaminoso em si, mas a direção que você dá a ele, isto é, a embriaguez. Certa vez, eu fui com meu filho, uma padaria, que fica dentro de uma loja de conveniência. Nessa ocasião, eu vi um homem sem blusa, todo ensanguentado, bêbado na frente da loja. Diante dele, os funcionários da loja também estavam sangrando. O homem estava com a mão na cabeça, assim, sangrando, um dos funcionários, e o bêbado ensanguentado, sem camisa. Isso de manhã. Todos os funcionários estavam apreensivos, assustados com a situação. O homem tinha passado a noite toda se embriagando na loja, pela manhã causou essa confusão, quebrou uma vidraça, colocando não somente a sua própria vida em risco, mas também a vida de outras pessoas. E não são poucos os casos de violência, acidentes, mortes envolvendo embriaguez. Não é sem razão que a Escritura diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não podemos ser dominados nem pela bebida, nem por qualquer outro vício. A Escritura alerta em relação à prudência sobre esse assunto. Então, o cuidado aqui é em relação à embriaguez e aos vícios. O homem piedoso não é dominado por vícios. Esse é o ponto em questão. Sétimo, não violento, porém cordato e inimigo de contendas. É notável que quando ele vai falar de não violento, aparece na sequência de não dado ao vinho, porque tornar-se violento muitas vezes é o resultado da embriaguez. Às vezes a pessoa bebe muito e fica o quê? Violento, vai lá, bate na esposa, bate nos filhos, fica grosseiro e age assim. Então, é interessante que foi colocado logo na sequência. Em todo caso, o homem piedoso não é um homem briguento. Ele é um pacificador, não um contencioso. Ele deve estar pronto para perdoar e para pedir perdão, para relevar e buscar pacificar sempre que possível. O homem de Deus não deve ser alguém que promove desunião. Pelo contrário, ele deve ser inimigo de contendas. Esse é um ponto também para a gente parar e refletir. Eu te pergunto, você é um inimigo de contendas ou você é alguém que promove contendas? Você é violento, brigão ou você é um pacificador?
Como tem sido o seu comportamento na sua casa, com seus familiares? Como tem sido o seu testemunho no trânsito, nos jogos de futebol, e entre os irmãos da igreja, etc. Você não pode ser conhecido, olha, lá veio o pavio curto, lá veio o brigão, o estressadinho. Não, isso não é algo que marca o perfil do homem piedoso. A gente tem que estar disposto a ser pacificador, ser pronto para perdoar, pronto para resolver a situação, e não alguém que fica arrumando conflito, arrumando confusão. Oitavo, não avarento. O homem piedoso não deve ser avarento. Não deve ser como Judas, por exemplo, que era ladrão e traiu o Senhor por moedas de prata. A nossa motivação não deve ser o amor ao dinheiro, mas deve ser o amor a Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O servo do Senhor deve trabalhar para a glória de Deus, exercendo a sua vocação que foi chamado, servindo à sociedade e, consequentemente, recebendo o seu sustento financeiro. Desse modo, o dinheiro, ele não pode ser o nosso Deus, mas devemos usar o dinheiro de forma que glorifique a Deus. Podemos ter dinheiro, sim, mas o dinheiro não pode ter os nossos corações. A avareza não é uma marca do homem piedoso. Pelo contrário, a avareza é uma característica que é encontrada nos falsos mestres. E vocês sabem qual é o oposto da avareza? Qual é o oposto da avareza? Generosidade. Né? Então, eu pergunto a você, outra coisa, o Senhor ensina também que é melhor dar do que receber. Onde você tem acumulado os seus tesouros? Na terra ou no céu? Onde está o seu coração? Quem é o Senhor da sua vida? Deus ou o dinheiro? O texto prossegue dizendo que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O marido, como nós vimos, ele é o cabeça do lar. Ele deve presidir a sua família, ele deve liderar a sua casa, a sua família. E o homem piedoso deve conduzir a sua casa com sabedoria. Ele deve cuidar do seu próprio núcleo familiar, ele deve instruir os seus filhos, ele deve exercer a sua autoridade, ensinando-os a ter uma conduta respeitosa, boa. Os homens piedosos devem ensinar, disciplinar, corrigir, inculcar a palavra de Deus e buscar ser um bom exemplo para os seus filhos. Isso aqui é interessante demais. Olha o que o Dr. Assis Pro afirmou. As atitudes dos seus filhos refletem o fruto da administração espiritual que exercem no lar e assim denunciam o efeito da liderança. As atitudes dos nossos filhos, de certa forma, vão acabar refletindo o perfil da nossa liderança. A gente exerce influências poderosas sobre os nossos filhos e a atitude deles vai também demonstrar em algum nível a liderança que nós temos conduzido eles. O argumento de Paulo vai do menor para o maior, ou seja, se o homem não consegue presidir a sua própria casa, como irá presidir a igreja de Deus? Ou seja, se eu não consigo presidir o menor, que é a minha casa, como é que eu vou presidir o maior? Então essa é uma das qualificações dos presbíteros. Eles têm que cuidar bem da sua casa. Para presidir uma igreja, é necessário primeiro presidir a sua própria casa. A atmosfera do nosso lar evidencia como temos liderado. O nosso caráter é testado em casa, dia após dia. E eu pergunto a você, como é que está a atmosfera do teu lar, da tua casa? Em quais áreas a sua casa precisa melhorar? Como você tem tratado a sua esposa? Você tem instruído os seus filhos no temor do Senhor? Você busca ser um exemplo de conduta dentro de casa? Isso aqui é interessante porque não se trata somente daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós expressamos com a nossa conduta, né? Como nós vivemos na frente dos nossos filhos, eles observam tudo. O texto também vai falar a respeito dos presbíteros, das qualificações, que eles não devem ser neófitos. Por que é dito isso?
para não suceder que ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. O presbítero não deve ser um neófito, isto é, ele não deve ser um novo convertido. Independente do seu nível de talento, é preciso tempo para que o irmão demonstre maturidade e caráter antes de se tornar um líder na igreja. O neófito, isto é, um novo convertido, você colocar ele numa posição de liderança, você vai tentá-lo a se tornar soberbo, arrogante, incorrendo na condenação do diabo. Sabemos que a condenação de Satanás ocorreu por conta do orgulho. O neófito pode se tornar insubmisso, presunçoso, achar que ele é melhor do que os outros, até mesmo nutrir um pensamento divisivo na igreja. Portanto, não deve se impor a mão de forma precipitada na escolha de um presbítero na igreja. Todavia, nós podemos refletir sobre esse ponto considerando o seguinte: o homem piedoso não deve ser arrogante. Pelo contrário, ele deve cultivar a humildade. Deve seguir o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vamos refletir também sobre esse assunto. Você tem uma percepção adequada sobre você mesmo? Você tem demonstrado um perfil arrogante ou um perfil humilde? Nós estamos dispostos a servir ou somente a ser servidos? Você olha para as outras pessoas sempre considerando você mesmo superior a elas? É assim que você se vê. Como é que você... Lembra do exemplo de Cristo? Como é que você se vê nesse ponto? Lembre-se do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto prossegue, verso 11. Pelo contrário, número 11. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, essa qualidade diz respeito à sua reputação em relação ao incrédulo, aos de fora. O último item da lista faz um desfecho com o primeiro, ou seja, ele tem que ser irrepreensível. Terminando as qualificações da mesma forma que começou. Saber, o homem piedoso deve ter uma reputação digna na comunidade, buscando agir de forma ética em seus negócios, dando um bom testemunho em meio à vizinhança, no trânsito, em seus relacionamentos com seus amigos, etc. Qual é o seu testemunho perante os seus colegas de trabalho, perante os seus vizinhos? Você tem sido o sal da terra e a luz do mundo por onde você passa? Lembra que o Senhor Jesus Cristo falou? Vós sois luz do mundo, sal da terra. Você tem demonstrado o aroma de Cristo por onde você passa? Você é luz do mundo? A sua conduta demonstra que você é um servo do Senhor? Ou existe alguma diferença em relação à sua forma de viver e à forma de viver daqueles que não temem a Deus? O que a sua vida tem expressado? Nós aprendemos nessa mensagem que todas essas características que os presbíteros devem demonstrar também ensinam muito sobre o perfil de um homem piedoso. Como nós vimos, ele deve ser irrepreensível, deve ser esposo de uma só mulher, deve ser sensato, deve ser moderado, deve ser modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, governe bem a sua casa, criar os seus filhos sob disciplina, não deve ser orgulhoso, mas humilde, e deve ter um bom testemunho dos de fora. Essas características marcam o perfil de um homem piedoso. Concluímos relembrando que não é por meio das nossas próprias forças que nós vamos conseguir cumprir esse papel, mas é pelo poder do Senhor que nos salvou. Portanto, nós devemos orar e pedir que o Senhor nos ajude. Devemos buscar nutrir um firme relacionamento com o Senhor e dia após dia buscarmos ser imitadores de Cristo. Quando você parar para observar esse texto, que cada pastor, que cada presbítero, ele examina essas características. Olha como é que eu devo ser. Eu devo ser um homem irrepreensível, eu devo ser o marido de uma só mulher, etc.
medite nessas características também para a sua vida, que elas sirvam também como um parâmetro para você caminhar e prosseguir, né, no seu amadurecimento como um homem piedoso, como um homem de Deus, sabendo que você só vai conseguir, né, alcançá-las no Senhor, com a força que vem do Senhor, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, o que você pode fazer? Você pode orar a Deus. O Senhor Jesus Cristo nos disse que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Porque até mesmo um pai que ama o seu filho, até um pai mau, se o filho não lhe pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra. Se o filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se até mesmo vocês que são maus, o Senhor Jesus Cristo disse, dão boas dádivas para os seus filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então peça, Senhor, me ajuda a ser irrepreensível. Senhor, me ajuda a ser puro no meu relacionamento com a minha esposa. Me ajuda a ser fiel. Não me deixa cair em tentação. Me ajuda a vencer meus pecados, a imoralidade. Senhor, me ajuda a ser um homem equilibrado, a ser um homem temperante nos meus relacionamentos. Senhor, não me deixa cair em tentação de forma que eu seja violento, eu seja agressivo para com os outros. Lembrando do que o Senhor Jesus Cristo também ensinou, que não é somente quando você mata uma pessoa que você está transgredindo o mandamento, mas só de você olhar com ódio no seu coração, você chamar, xingar aquela pessoa, você já está quebrando o mandamento. Senhor, me ajuda a amar o próximo. Senhor, me ajuda a não nutrir um espírito orgulhoso. Me ajuda a não ser arrogante, mas a ser humilde. Senhor, me ajuda a te imitar, me ajuda a imitar Jesus Cristo. Me ajuda a ter Cristo como meu padrão de homem piedoso, a quem o caminho que eu devo seguir. E quando você olha para Cristo, o que Ele fez, né? Quem Ele é e o que Ele fez, imagine Cristo, o Deus encarnado, Emanuel, né? A sua vida, quando Ele nasce, não há uma hospedaria para ele ficar. Ele tem que ficar numa manjedoura. Ele é perseguido desde de bebê. Ele vive uma vida humilde de serviço. Ele lava os pés dos discípulos. Ele é morto numa cruz. E ele ressuscita para a nossa justificação. O nosso Senhor, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Por que nós queremos só ser servido por todos? Vamos aprender com o perfil desse homem piedoso que se chama Jesus Cristo. Que ele seja o nosso modelo, que ele seja o nosso referencial e que cada um de nós venha cada dia mais crescer na graça, no conhecimento do Senhor e a imagem de Cristo seja moldada em nós. Sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E que esse testemunho não seja expresso somente na frente de algumas pessoas que a gente quer atuar. Eu estou na igreja, eu sou assim. Mas chega lá fora, é outra pessoa. Então você tem que ter um testemunho na igreja, no trabalho, no trânsito, no futebol. Por onde você passar, que você venha exalar o bom perfume de Cristo. E que você seja a luz do mundo, o sal da terra, e que a sua vida glorifique a Deus. Que homens fiéis sejam encontrados nessa igreja, que homens fiéis sejam encontrados em nossas casas e que a nossa vida glorifique ao Senhor. Então, que essa mensagem esteja gravada em nossos corações e que nós venhamos caminhar rumo a essa direção, sempre confiando no Senhor. Senhor, nos ajuda a vencer o pecado, o mal e a seguir o teu caminho, que é justo, que é reto e que é bom. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos admoesta, a tua palavra nos corrige, Senhor. Nós aprendemos aqui a respeito do perfil de um homem piedoso que encontramos nas Escrituras. Senhor, que essas diretrizes estejam gravadas em nossas mentes, em nossos corações, que não venhamos, Senhor, ser marcados pelo pecado, que não venhamos ser homens repreensíveis,
homens descontrolados, com uma vida bagunçada e levados por vícios, dando um mau testemunho de Cristo. Nos ajuda a caminhar em santidade, a caminhar em retidão. Nos ajuda a te obedecer. Nos ajuda a amarmos nossas esposas, a sermos fiéis nos nossos relacionamentos, que a nossa palavra seja verdadeira, que da nossa boca saia aquilo que seja edificante, justo, reto e bom, que a nossa vida glorifique o Senhor. Nos ajuda a caminhar no bom caminho e a glorificar o Senhor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ter o intervalo agora e